Seja muito bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. E no vídeo de hoje trataremos do artigo 3º do Código Penal, que trata da lei excepcional e da lei temporária. Vamos lá, então, o artigo 3º vai dizer o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Beleza? É isso que diz o artigo 3º do Código Penal. Existe uma categoria de leis que são chamadas de leis autorrevogáveis ou leis de vigência temporária. E nessa categoria temos as leis excepcionais e as leis temporárias. Vamos lá, primeiro, leis temporárias. O que são essas benditas dessas leis temporárias? É aquela que ela entra em vigor já com uma data para ela ser extinta. Então, ela já começa a ter sua vigência hoje e vai durar até determinado período. A própria lei determina até quando ela vai vigorar. Temos um exemplo aí recente, que é a Lei das Olimpíadas. Lei 13.284 do ano agora de 2016. Lá no seu artigo 23, ela já dizia que os tipos penais previstos nessa lei das Olimpíadas vigorariam até dia 31 de dezembro de 2016. A partir daí, a lei já não existe mais. Beleza? Essas são as leis temporárias. E as leis excepcionais são leis também que não vão ser ad eterno, mas elas vão entrar em vigor em determinadas situações emergenciais. Por exemplo, guerra, epidemias, catástrofes e etc. Então ela vai vigorar a partir daquele momento excepcional e ela vai vigorar até ser cessado essa excepcionalidade aí. Uma guerra aí aconteceu e começa a vigorar uma determinada lei excepcional. Ela vai vigorando, se demorar um ano a guerra e acabar a guerra, ela perde ali a sua vigência ali, terá revogada ali junto com o término da guerra. A guerra demorou 5 anos, 10 anos, 1000 anos, essa lei vai ficar vigorando. Então, essa é a diferença da lei excepcional para a lei temporária. A lei temporária já tem a data fixa para ela terminar. E a lei excepcional não, ela vai vigorar enquanto a excepcionalidade ocorrer. E qual que são as características dessas duas leis aí? Primeiro, elas são ultrativas e segundo, que elas são autorrevogáveis. Elas não precisam de uma lei dizendo que ela já não vigora mais, não. Tanto a lei temporária, que já diz até quando ela vai valer, quanto a lei excepcional, cessadas as circunstâncias da excepcionalidade, ela se autorrevoga. É a primeira característica, então, da autorrevogação. E da ultratividade? É simples. Elas serão aplicadas mesmo que ela não esteja mais em vigor. Então, a lei das Olimpíadas vai vigorar até dia 31 de dezembro agora de 2016. Vamos supor que a pessoa pratica um crime previsto lá na lei das Olimpíadas. Em novembro agora desse ano, esse mês, estamos em novembro, a pessoa pratica agora. Dia 31 de dezembro ela deixa de vigorar. Aí o processo vai correr. Se essa pessoa for condenada lá em 2019, será aplicada sim a essa lei, mesmo ela estando revogada. Aí é a característica da ultraatividade, que eu falei no vídeo anterior. Então, mesmo ela estando revogada, ela será aplicada, porque se não fosse assim, as leis temporárias e excepcionais perderiam totalmente sua eficácia, porque a pessoa já sabia até quando ela ia durar, então vai durar até dia 31 de dezembro agora de 2016, eu vou lá e pratico o fato num dia anterior. Eu sei que eu não vou ser punido. Então, por isso que ela tem essa característica aí. Agora, é importante observar que, se uma lei posterior, mais benéfica, fizer menção exata ao período da excepcionalidade, então essa lei mais benéfica vai retroagir sim, beleza? Mas para isso ela tem que fazer menção expressa ao período lá que estava sendo regulado por uma lei excepcional ou uma lei temporária, beleza? Aí, se ela não falar nada, aplica a lei temporária ou excepcional, mesmo que revogada, para as condutas praticadas durante a sua
durante o período em que ela estava vigorando. E aí nós temos uma figura bem interessante também para fechar o balão, fechar o vídeo de hoje, que é a respeito das normas penais em branco. Eu já gravei vídeo aqui falando a respeito, só que se você não viu o outro vídeo, eu vou explicar rapidinho aqui. Existem algumas leis que elas precisam ser complementadas por outras leis ou outros atos normativos, enfim. Ela precisa de uma complementação para ela poder ser aplicada. Ou lei ou um artigo, por exemplo. Então, eu vou dar aqui 3 exemplinhos rápidos a respeito disso. Primeiro, lei de drogas. A lei de drogas, a 11.343 de 2006, ela não diz o que é droga. Então ela tem que ser complementada e é complementada pela portaria 344 da Anvisa, que lá diz o que é droga. O outro exemplo, artigo 237 do Código Penal, que trata das situações que serão crimes se você casar com a pessoa sabendo de um impedimento legal que há entre os dois. Então, onde estão essas causas impeditivas de casamento? Está lá no artigo 1521 do Código Civil. Então, essas são as complementações. E outra complementação, Lei de Economia Popular, a Lei 1521 do ano de 51. Lá também vai dizer, no seu artigo 2º, inciso 6, que se for à venda ou vender mercadorias ou serviços acima da tabela oficial, né, será crime. Então, aonde está essa tabela? Será um ato administrativo que vai dizer os valores dessa tabela. Beleza. Entendido aí o que são, né, essas normas penais em branco, uma questão interessante vai surgir aí. Se esse complemento for revogado, ou se esse complemento for reduzido ou ampliado, se vai retroagir ou não. Então vamos lá. A gente tem que analisar nesse caso se o tipo penal ele tem... Tá passando um avião, peraí. Se ele tem a característica de temporariedade ou não. Por exemplo, na lei de drogas, vamos supor lá o artigo 28 da lei de drogas, o porte legal de drogas. Então ele fala lá, portar, adquirir, ter em depósito, guardar e etc. Drogas. Pena de tanto a tanto. Daí a portaria 344 da Anvisa vai dizer o que são essas drogas. Caso haja uma alteração nesse rol do que é considerado droga, vai repercutir no tipo penal. Então, se a maconha sai desse rol aí da Anvisa, então é porque a maconha não é considerada mais droga. Então, se a pessoa está sendo punida por ter portado maconha e a maconha sai do rol, então subentende-se que a pessoa não praticou crime nenhum, porque ela não é considerada mais droga. Então, se houver essa alteração, retroagirá em benefício do réu e ele não poderá ser mais punido. Beleza? O primeiro exemplo. Segundo exemplo lá da lei do artigo 237 do Código Penal, que traz a figura de contrair casamento sabendo de causa impeditiva. Lá no artigo 1521 do Código Civil vai trazer as causas impeditivas. Então tem uma lá, casar o filho com a mãe. É uma causa impeditiva. Se a pessoa casar sabendo dessa situação, ela incorrerá no artigo 237 do Código Penal. Vamos supor que essa lista de situações impeditivas seja aumentada ou reduzida. Então também vai repercutir diretamente no tipo. Porque não tem caráter de temporariedade. O filho não pode casar com a mãe ontem, hoje, amanhã e sempre. Então, se eu de uma hora para outra esse rol sair, não é mais causa impeditiva o casamento do filho com a mãe, aí não terá também, não se retroagirá caso ele tenha praticado esse crime e não poderá ser punido, porque não tem esse caráter de temporariedade. A mesma coisa da lei de drogas lá. Não é proibido portar drogas em determinado período. É sempre. Daí na hora que há alteração do rol, aí retroage. E por fim, um exemplo contrário, que é justamente o que eu falei lá da lei 1521 de 51, que trata dos crimes contra a economia popular, e no seu artigo 2º, inciso 6, vai falar vender mercadorias ou serviços acima da tabela lá oficial. Então ele está falando da tabela oficial, ele está se referindo à tabela na época.
certo? Então se essa tabela for alterada, for aumentada, vamos supor, não retroagirá, porque ele terá cometido o crime, porque ele vendeu a mercadoria acima da tabela oficial na determinada época. Então tem um caráter sim de temporariedade, ele está se referindo àquele determinado período, beleza? Então alterou a tabela oficial, mesmo assim se a pessoa tiver praticado a conduta lá atrás, não retroagirá, vai responder, beleza? Então com isso encerramos aqui o artigo 3º do Código Penal. É um artigo mais tranquilo, foi rapidinho, então qualquer dúvida que tenha ficado aí, mande aí na descrição, pergunte que eu terei maior prazer em responder se estiver ao meu alcance, obviamente, se não tiver eu vou correr atrás, tá certo? Beleza? Então se você não é inscrito no canal, inscreva-se clicando nessa bolinha que vai aparecer aqui, ó, logo embaixo aí do vídeo, beleza? Se curtiu o vídeo, dá aquele like para dar uma força aí, ou um feedback se está indo, se não está indo. E se você não assistiu os últimos vídeos, assista-os clicando aqui do lado, ó. Tranquilo, só clicar aí já vai abrir lá o link direto, beleza? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.